dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus hoje. Nós precisamos todo dia receber. Aleluia. O recebimento é uma coisa gostosa e gloriosa. É como se Deus falasse para você assim: eu quero que você sente aí nessa cadeira confortável. Você vai receber um download de pensamentos gloriosos. Tá afim? Fala, pô, tô afim, Senhor. Tô muito afim de receber esse download, porque a minha cabeça é cheia de confusão, é cheia de problema, é cheia de esquisitice meramente humana. Por favor, faz uma descarga celestial nesse pensamento. É isso que Deus faz todo dia. Tem que fazer, né? Quando você acorda pela manhã, você pode perceber, a tua cabeça está meramente humana. Se você for uma pessoa que nem eu não acordo cheio de unção no primeiro momento, falando em línguas espirituais, cantando alto. Não, eu acordo meio zonzo. Eu preciso me trazer a minha corporalidade a uma contenção. Eu preciso me colocar desperto. E você é igualzinho a eu. E você vai precisar, então, se colocar numa disposição com Jesus para começar a receber a glória que está disponível dentro de você. A sua mente precisa dar aquele start, sabe? Sabe aquele start do motor do avião que começa a girar devagarzinho. Tchan, 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 tchan. É esse o processo espiritual. De você entrar na presença de Deus, quietinho, e falar: vamos, Espírito de Deus. Põe essa hélice para funcionar, põe esse dínamo para funcionar no meu coração, na minha alma, no meu entendimento. E Deus fala assim: tá bom, senta aí. Senta nessa cadeirinha confortável e vamos pensar na verdade. Sabe por que eu falo de cadeirinha confortável? Porque tem gente que pensa que oração é você dobrar o joelho num chão duro, de preferência em cima de caroço de milho, para Deus aceitar você melhor. Pô, eu estou fazendo um sacrifício aqui para Deus. E Deus fala assim: cara, para com isso. Você vai ter artrite, você vai ter artrose nesse joelho, mas não vai conseguir nada comigo, porque eu já conquistei tudo para você. Senta direito nessa cadeira aí. Senta no conforto, porque quanto mais confortável, mais a tua mente fica liberta de sensações externas para poder ter paz de receber. Não é verdade? Ah, pastor, então quer dizer que a gente nunca pode se ajoelhar diante de Deus? Pode, filho, você pode se ajoelhar em momentos especiais em que você quer demonstrar para o Senhor uma devoção de profunda humildade na presença de Deus. Você pode passar por alguns segundos uma posição de prostração, mas serão apenas alguns segundos. No demais, irmãos meus, se assente confortável, pega uma xícara de café. Ai, pastor, isso daí não é irreverência? Não, amado, não é. Não é irreverência. Você tem que entender que Jesus ele te fez parte de uma família. Jesus te colocou dentro de uma intimidade que você não podia ter. Com Jesus, a gente pode tomar café com Deus todo dia. Pega o seu cafezinho numa cadeirinha e fala: vem, Senhor. Às vezes, no meio de uma oração preciosa, eu dou um golinho no café, tá tudo certo. Eu falo: Jesus, que coisa gostosa ficar com você. Fala. Eu quero que você aprenda a curtir o silêncio do ambiente, porque o silêncio e a quietude são um ambiente apropriado para a palavra de Deus falar e para o Espírito falar. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça ela é cheia
cheia de tendências. A gente tem tendência a se ligar no exterior, na exterioridade, no barulho. Não é verdade? Nós precisamos aprender essa disciplina da quietude. Por isso que Jesus, pode ler na Bíblia, Jesus se levantava alta madrugada, está escrito, para estar com o Pai. E você vai pensar assim, poxa, mas Jesus já era Deus. Era Deus, mas ele estava agindo como homem. Jesus nunca agiu como Deus. Quer, pastor? Sim. Esse é um engano que muita gente tem. Todo mundo acha que Jesus estava aqui agindo como Deus. Não. Ele estava agindo como homem ungido. 100% do tempo, ele tinha que agir como homem completamente submisso e ungido por Deus. A palavra de Deus diz que ele se despojou da sua divindade para agir 100% como homem, dependente do Espírito Santo, igual eu e você. Tá vendo só como as pessoas têm visões erradas a respeito da vida de Jesus na Terra? Ele tinha que se levantar cedo, cara. Ele tinha que buscar Deus como eu e você temos que buscar silêncio. Sabe por quê? Porque senão ele ia ter problema. Você vai falar, Jesus ia ter problema? E é claro que ia. E ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava, como homem, de silêncio para poder ouvir a quietude das coisas do Espírito. Ou você está pensando que você vai conseguir uma vida espiritual poderosa no barulho e na correria, sem dar tempo a essa sensibilidade interior? Você está pensando que você vai conseguir isso? Você não vai conseguir nunca. Você está pensando que você vai conseguir uma vida poderosa interiormente, levantando de manhã, tomando um café, ligando a televisão nas notícias do dia? Não pega uma Bíblia, não separa um tempo com Deus, já toma um café, fala tchau para a mulher, vai para o trabalho, passa o dia inteiro pensando nas coisas do trabalho, nas preocupações do dia. Nunca pensa um minuto em Deus, nunca pensa um minuto nas coisas. O que o Espírito está falando? O Espírito está falando, você não está escutando nada. A tua cabeça não está dando condições, não está criando clima, não está criando aquele clima para Deus, né? Você escuta o mundo falar as coisas e o mundo às vezes faz você passar vergonha, porque o mundo, que é um mundo perdido, fala assim, nós precisamos criar um clima, né? Quando um homem está querendo criar um clima romântico, ele fala, precisamos criar um clima romântico. Vamos botar uma mesa bonita, uma vela. O mundo fala, vamos criar um clima para as coisas carnais. Mas o crente é estúpido muitas vezes, com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos, porque eu não estou falando contra você. Eu estou falando da nossa atitude mundana, de modo geral, né? Estou falando se as pessoas acordam e pensam assim que não precisam criar o clima adequado para receber as coisas gloriosas e poderosas da palavra e do Espírito. É preciso criar isso, é preciso criar silêncio, lugar adequado, cadeira adequada, meditação adequada. É preciso falar, vem Espírito Santo, ensina. É preciso falar pausadamente para que ele possa falar com a tua palavra, aprender a falar com o que ele fala. Vocês precisam criar essa dança santa. Eu estou falando, mas eu estou confiando que você está falando comigo, Jesus. E aí você vai começar a perceber que já não é só você falando, você vai começar a se ensinar com o ensino que ele está ensinando. É uma dupla em ação. Todo crente que pensa que ele fala sozinho com Deus, ele não está entendendo nada da vida espiritual. Ele não está entendendo nada do que é oração. Muita gente pensa que oração é você chegar
na presença de Deus e começar a despejar um monte de coisa. Ó Deus misericordioso, grandioso. Para, cara. Você precisa aprender a falar em Jesus. Não somente com Jesus. Você precisa falar em Jesus. Você precisa aprender a ir recebendo instantaneamente no teu entendimento o que ele está falando. Você está entendendo? Aí fica uma coisa muito linda. Porque já não é só você. É você com ele. É ele em você. Você não acredita nisso, não é? Você não acredita que a comunhão é exatamente ele falando com você, ele falando em você, é você falando com ele e falando nele. Isso é comunhão. É uma fusão de cabeça, é uma fusão de mente. Por isso que as pessoas às vezes perguntam assim para nós: pastor, como é que você consegue entender? Fala, cara, se eu fosse tentar entender as coisas de Deus só por mim, eu garanto uma coisa para você: que eu não ia entender absolutamente nada, porque eu estaria fazendo um esforço meramente carnal de entender coisas que são profundas demais para mim. Mas quando todo dia eu me assento nessa cadeirinha do entendimento que eu tenho aqui em casa, bem confortável, e falo: vem cá, vem cá, querido Jesus, vem me ensinar. E de repente começa um fluxo. É por isso que eu falo para você que vida espiritual é fluxo. Eu começo a entrar no fluxo e esse fluxo vai crescendo e eu começo a falar com ele, eu começo a falar nele. Daqui a pouco a minha mente está tomada por uma unção de entendimento e de capacidade de compreensão que ele está dando naquele instante, que quando eu saio dali, eu falo: Deus, como é que é isso? Como que eu pude entender esse negócio? Porque é isso que ele quer fazer com todos nós, não só com uma pessoa. É que as pessoas não têm esse entendimento. As pessoas não entendem o que é oração de fato. Entende? Elas não entendem o aspecto meditativo da oração. É por isso que as pessoas falam para mim assim: pastor, eu não consigo orar 5 minutos. Porque eu entendo que orar é ficar falando com Deus e eu começo a falar com Ele as coisas e dentro de 2 minutos já não tenho mais o que falar. Eu falo assim: eu não duvido disso. Porque a coisa mais boring e mais enfadonha de fazer é orar desse jeito. É uma oração sem fluxo, é uma oração sem graça, sem glória. É uma oração que não contempla essa correnteza que vem do alto e que encharca todo o nosso coração e alma e que traz entendimento da palavra. É uma oração que permite que o Espírito Santo vá levando a mente para as palavras que ele quer trazer naquele momento. Por exemplo, às vezes eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Colossenses 3:1, que nem eu estou lendo aqui agora. E aí ele me leva para outro texto, porque eu começo a falar com ele sobre aquele texto e de repente, na minha própria fala, eu falo assim: então, Senhor, a tua palavra também diz lá em Romanos e tal, e eu estou entendendo que ele está falando comigo e em mim, que eu devo partir para um outro texto, né? Que agora está em Romanos. Então eu vou lá em Romanos, porque eu sei que existe uma direção conjunta. Ok? Aí eu vou para Romanos. E quando eu estou nesse texto que foi iluminado no meu entendimento, eu vou perceber que eu tinha razão nesse sentido, que é ele que guiou. Por que eu vou saber? Porque ali ele vai dar uma descarga, um download enorme de entendimento daquilo que eu estou seguindo, o fluxo. Ele vai me dar um entendimento maior ainda. Amém? Então é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com você, em você, através da tua fala, através da fala dele. Não existe essa divisão. Então os crentes, às vezes, eles se confundem muito, né? Se confundem muito. É Deus falando, sou eu falando. Cara, Deus quer unir com você de tal maneira que você perceba que existe uma unidade indivisível no teu coração. Amém? A voz de Deus fala
em você, fala com você, ela desperta a tua ideia. A tua mente começa a ser a mente de Cristo. O teu pensamento começa a ser o pensamento de Cristo. A tua fala tem que se unificar com a fala dele. Isso que é oração, é meditação. Oração é meditativa. Sempre. Oração não é uma fala que você vai falando com Deus avulso, sem escutar internamente, simultaneamente, o que ele está falando. Você está entendendo isso? Por isso que tem gente que se cansa, né? Fala, pastor, eu não consigo orar. Eu começo a falar com Jesus e com 5 minutos já não tem mais assunto. Porque não existe dinâmica. Não existe a coisa gostosa e preciosa da interação e dessa viagem conjunta com o Espírito de Deus. É uma coisa chata, enfadonha, né? Você fala assim para mim, pastor, eu não consigo orar, isso eu acho muito chato. E Jesus olha para você e fala, realmente é muito chato essa oração. Porque nem ele suporta, né? Porque existe uma, entendeu? Oração de verdade, ela é isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Neste momento eu estou falando com vocês, mas eu poderia estar falando com o Senhor Jesus e recebendo dele ao mesmo tempo o entendimento que eu estou falando. De maneira que eu passo a ser o meu ensinador com o ensino que ele está me dando. Assim como eu estou ensinando vocês através dessas palavras, eu faço isso comigo e recebo um fluxo de entendimento e de ensino. E eu sei que eu estou falando nele e ele está falando em mim. E esse entendimento cresce, se expande, porque está havendo uma dinâmica com o Espírito Santo. Eu não estou fazendo isso na minha carnalidade. Eu não estou fazendo isso na minha tentativa meramente humana. Amém? Eu estou fazendo isso em Jesus. Com Jesus. Então, queridos, é maravilhoso isso que eu estou falando para vocês. Colossenses 3:1, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É isso aqui que eu estou falando para vocês. O que ele está falando? Ele está falando assim, cara, vocês já ressuscitaram. Vocês estão em outra. Vocês não estão vivendo uma vida meramente humana, pobre, né? Ressurreição significa uma vida gloriosa. E a palavra de Deus diz que nós já ressuscitamos em espírito. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar essa glória que está em espírito, né? O nosso corpo está frágil, fraco. É um vaso frágil e fraco, sim, mas o nosso espírito está ressuscitado. Vamos experimentar, né, a glória de uma ressurreição pela fé. Portanto, comece a pensar de acordo com as coisas que você já possui em espírito. É o que ele está dizendo aqui. Pensar nas coisas que são de cima não significa pensar em coisas que estão lá num céu longe, a beça, lá em cima. Quando você pensa assim, você já está errado. Porque o que ele está querendo dizer com a palavra em cima, as coisas que são de cima, significam as coisas que são superiores à natureza meramente humana. É as coisas superiores do Espírito. E essas coisas não estão lá em cima, eles estão dentro de mim pelo Espírito. Eu preciso aprender a pensar com as coisas de cima em mim. Em mim. Eu preciso pensar de acordo com as coisas que são de cima, naquilo que está dentro do meu espírito. É muito poderoso esse negócio. Amém? Aí eu começo a ganhar a mente de Cristo. Amém? Aprenda a ouvir a voz de Cristo na medida em que você vai falando com Ele. Porque Ele fala silenciosamente. Ele fala com o teu entendimento. Ele fala com um fluxo. Ele vai derramando fluxo, correnteza, e você vai percebendo que aquele fluxo não é teu. É um fluxo, é um derramar divino. Aleluia. Amém? É preciso familiaridade com as coisas do Senhor. Na Bíblia a gente vê, por exemplo, Samuel, que era um adolescente, que tinha ido morar com o sacerdote Eli. A mãe dele
consagrou ele desde pequenininho a Deus. E ele foi morar com esse sacerdote, com Eli. E quando ele era adolescente, um dia ele iria dormir, ele estava pronto para dormir, e ele escutou a seguinte voz, dizendo assim: Samuel, Samuel. Ele se levantou achando que era o Eli que estava chamando ele. Foi lá no sacerdote e disse assim: sim, senhor, o senhor me chamou? Aí o sacerdote falou: não, chamei não, pode dormir. E isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, o Eli começou a se tocar que Deus estava querendo falar com ele. Então Eli falou assim para o Samuel: Samuel, se você escutar isso aí de novo, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Entendeu? Aí ele foi deitar e escutou novamente aquela voz: Samuel. Só que dessa vez ele tinha uma instrução. Ele disse assim: eis-me aqui. Pois é, você precisa de instrução para entender como é que funciona a voz de Deus. Como é que funciona o fluxo do Espírito em você. Para que você não pense que é vozes estranhas que está falando com você. Você precisa entender como é que Deus fala. Sabe por quê? Porque Deus, você pode falar assim: puxa, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Mentira, é que você não tem o receptor adequado. Deus está falando 100% do tempo com você. É você que precisa se interiorizar para aprender a sintonizar com essa glória, com esse poder de Deus falando em você. E quando você aprende isso, você não quer outra vida. Você vai ter muito prazer na comunhão. Muito prazer na comunhão. Amém? Eu quero orar com você e pedir a Deus que te dê, que firme isso no teu coração. Eu quero ter o privilégio de despertar o teu apetite para essas coisas gloriosas. Sabe aquela mulher no supermercado que dá um petisco de queijo, um petisco disso, um petisco daquilo para as pessoas que vão passando? Qual é o objetivo daquela propaganda? É despertar o apetite daquelas pessoas para aquele produto. Porque senão elas passam batido por aquele produto e elas nunca vão prestar atenção no produto. Mas a partir do momento que elas põem na boca, elas falam: pô, esse queijo é maravilhoso, onde é que tem para pegar aqui? Elas vão lá e pegam, porque elas sentiram o gosto. Então, meu objetivo é trazer para você um petisco, um despertar dessas coisas gloriosas, para que você fale: meu Deus, eu preciso desse negócio aí, eu preciso de ter esse tipo de comunhão. Eu não quero que minha oração seja chata, eu não quero que a minha oração seja boring, seja enfadonha. Eu quero ter dinamismo com a comunhão divina. Eu quero ter essa, eu quero entrar nessa glória. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço hoje que o Senhor desperte no coração de cada um que ouve o que eu estou falando esse desejo de conhecer uma comunhão que muito pouca gente pratica, infelizmente, porque esse é o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é que cada crente, cada cristão, cada filho de Deus desenvolva uma intimidade pessoal de ouvir Deus, de ser ensinado pelo tutor, o Espírito Santo, numa base diária. Eu te peço que cada dia o Senhor ensine os meus irmãos a ter esse privilégio de estarem numa cadeirinha, sentados, aprendendo com o Senhor. E eu ficarei muito feliz, porque eu sei que o Senhor vai falar poderosamente, ensinar poderosamente cada coração com a tua palavra, com a tua verdade. E a vida se tornará uma vida poderosa, uma vida cheia de entendimento, cheia de capacidade interior que vem do Senhor. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente e a gente se fala amanhã para a glória de Deus.